Veja, quando nós temos um exemplo como esse, nós podemos pensar no seguinte: se eu disse a vocês que cada um desses crimes é um crime, cada um tem o seu próprio tempo, eu apliquei a lei de cada um. A lei do tempo de cada um, porque a lei Y, sendo novacio legis impérios, não poderia retroagir para alcançar os crimes dos dias 5, 10, 15 e 17. Nós já falamos isso. Mas eu apliquei para o crime do dia 21. Me diga uma coisa, querido. Quando nós fazemos a leitura do artigo 71 do Código Penal, que dispõe sobre a questão da continuidade delitiva, o que o 71 do Código Penal nos leciona? O que o 71 do Código Penal nos diz? Ele diz que, se forem crimes idênticos, não é isso? Nós vamos usar a pena de um deles. Se houver penas diferentes, vamos usar a maior pena. Não diz isso? Ele não diz que, quando as penas forem distintas, deve-se pegar a maior pena? Então, a rigor técnico, quando se fala de crime continuado, o certo seria o juiz aplicar a pena de cada um dos crimes e pegar a maior das penas, se elas fossem diferentes, e sobre elas fazer um aumento. Então, meu amor, se a maior das penas for essa pena de acordo com a lei Y, será a lei Y usada para a definição da pena do crime continuado. Não tem problema nenhum isso. Até porque um dos crimes foi praticado sob a vigência da lei Y. E é por essa razão que também, com relação ao crime continuado, nós temos a súmula 711. A súmula 711, ela trata tanto do crime continuado quanto do crime permanente. Mas ela não trata do habitual, né? Aí, habitual ela não trata. Mas como é que nós estudamos o crime habitual? Pela lógica, né? Nós não precisamos de uma súmula para nos dizer isso. É a lógica, né? Então, vamos agora pensar no habitual impróprio. A mesma lógica há de ser usada no habitual impróprio. Eu tenho um crime só aqui. Não importa se, vamos imaginar, a questão da gestão fraudulenta. Aquele gestor da instituição financeira fez gestão fraudulenta entre 2015 e 2020. Entre 2015 e 2020. Vamos imaginar isso, que ele tenha feito gestão fraudulenta entre 2015 e 2020. Vejam vocês que, se entrar aqui em 2018, por exemplo, uma nova lei, essa nova lei poderá ser usada, para o caso concreto, poderá ser usada para esse crime, porque é um crime só, e por uma parte, é um crime só, e ele também foi cometido sob a vigência dessa lei. Então, não existe nada de errado na utilização dessa lei que vier em 2018. Tá ok? Muito bem. Agora, isso tudo, eu falei de casos hipotéticos, né, gente? Em todas essas questões aqui, eu tratei de situações hipotéticas, mas eu preciso lembrar que nós tivemos, há pouco tempo, uma importantíssima alteração na legislação penal brasileira. A legislação penal brasileira, ela foi recentemente alterada para que tratássemos do tal do pacote anticrime. Meu Deus, esse lance do pacote anticrime é terrível. Né? Porque o pacote anticrime nos trouxe várias questões que demandarão o conhecimento da aplicação da lei penal no tempo. Então, vamos lá. Nós tivemos alteração, porque houve crimes que não eram crimes hediondos e passaram a ser crimes hediondos. Eu poderia dar o exemplo do furto qualificado pelo emprego explosivo, do roubo com a pena aumentada pelo emprego de arma de fogo, seja ela de uso permitido, restrito ou proibido. Eu poderia dar o exemplo do roubo que foi praticado com privação da liberdade, restrição da liberdade da vítima, do próprio sequestro relâmpago, do crime de organização criminosa que se destina à prática de crimes hediondos, comércio ilegal de armas, tráfico internacional de armas. Né? E dentre essas modalidades criminosas, nós vamos encontrar várias situações, inúmeras situações, que demandarão a utilização desses princípios que nós usamos aqui. Então, vamos começar a trabalhar. Mas, da mesma forma que houve alterações para pior, né, como também foi o caso da pena do crime de concussão, que hoje é idêntica à pena da corrupção por força de mudança legislativa, o certo é que também houve, nós não podemos negar,
ter havido mudanças para melhor. Houve novatio legis in melius também, com relação ao pacote anticrime. Quer ver uma hipótese de novatio legis in melius? A questão do estelionato, que hoje é um crime de ação penal pública contínua da representação. Temos também que falar que houve novatio legis in melius na hipótese da própria extorsão com morte no 158, parágrafo 2º, que estava prevista como hediondo, não está mais. E aí? Né? E aí? Como vamos fazer essas questões? Bem, vamos começar a falar sobre crimes hediondos. Eu quero que vocês saibam o seguinte, que crime hediondo, o fato do crime ser hediondo é muito ruim. E por que o fato de ser hediondo é ruim? É ruim porque vai trazer maiores rigores para a concessão de livramento condicional, haverá inclusive crimes hediondos que não poderão ter, os seus autores condenados por esses crimes não poderão ser favorecidos, não poderão ser beneficiados com livramento condicional, como é o exemplo do crime hediondo com morte, olha aí. Né? Nós também precisamos verificar que todos esses crimes que não eram antes catalogados como hediondos, que hoje são catalogados como hediondos, eles só poderão ser considerados hediondos se praticados a partir do dia 23 de janeiro de 2020, quando entrou em vigor o denominado pacote anticrime, 13.964. A lei 13.964 entrou em vigor nesta data. E só a partir desta data, esses crimes podem ser considerados hediondos. Então, não poderá a lei retroagir para alcançar fatos anteriores. Mas acontece que olha para cá. Olhem para cá e vamos pensar, por exemplo, numa organização criminosa. Eu quero pensar em 2 exemplos de uma organização criminosa, tá? Eu quero pensar em 2 exemplos distintos, desculpe aqui, 2 exemplos, distintos de uma organização criminosa. Quero pensar em 2. E quais são esses 2 exemplos em que eu vou querer pensar? Primeiro exemplo com Orcrim. Primeiro exemplo com Orcrim, tá? Eu quero dar o exemplo de uma Orcrim que tenha sido iniciada, né? Tá ruim aqui para mim agora com esse negócio aqui, tá? Eu quero um exemplo de uma Orcrim que tenha sido iniciada em 2018. Essa Orcrim aqui foi iniciada no ano de 2018. E essa Orcrim, ela funcionou até 2020, vou botar fevereiro de 2020. Essa Orcrim é uma Orcrim que se destina à prática de crimes hediondos. Nem todas as Orcrims, organizações criminosas, se destinam à prática de crimes hediondos, mas essa se destina à prática de crimes hediondos. E, pela nova lei, uma organização criminosa que se destina à prática de crimes hediondos é um crime hediondo também. Então, olha para cá. Aqui, em 23 do 1 de 2020, 23 do 1, tá ruim aqui essa carinha tem? Em 23 de 1 de 2020, entrou em vigor a lei. Entrou em vigor a lei que diz que uma organização criminosa destinada à prática de crimes hediondos é também crime hediondo, tá? Então, aqui uma organização criminosa destinada à prática de hediondo. Eu pergunto a você, aqui no dia 23 de 1 de 2020, entrou em vigor o pacote, tá? Minha pergunta é, essa Orcrim, ela pode ser considerada um crime hediondo? Veja, é a mesma pergunta. Até eu estou diante de um crime, se é uma Orcrim, isso aqui é um crime permanente. Se eu estou diante de um crime permanente, esse crime está acontecendo durante todo esse tempo. Daqui para cá, eu tinha lei X, a partir daqui, o pacote anticrime, lei Y, que trata esse crime como crime hediondo. A pergunta é, eu posso usar a lei Y? Eu posso usar o pacote anticrime para essa Orcrim? Eu posso considerar essa Orcrim um crime hediondo? Resposta óbvio que tu podes, Cláudia.
Óbvio que tu podes, porque ela estava acontecendo e ela continua acontecendo mesmo depois da vigência do pacote anticrime, que a transforma em crime hediondo. Então, essa ORCRIM é um crime hediondo, sim, senhor. Ela é um crime hediondo. Ela pode ser tratada como crime hediondo porque ela é um crime hediondo. Você está vendo como é que isso aqui tem utilidade prática? Agora vamos lá, vamos para um segundo exemplo, né? Eu gosto de dar todos os exemplos possíveis. Um segundo exemplo vai ser esse aqui, ó, meu amigo, minha amiga querida. Vai ser esse aqui, ó. Agora, eu vou ter uma ORCRIM que funcionou de 2018, mas ela foi desbaratada, tu não sabe da maior, foi desbaratada no dia 22/1/2020. E no dia 23/1 vem o pacote. Então, aqui eu tenho lei, desculpe, a partir daqui eu vou ter a lei Y e aqui eu vou ter a lei X. A lei Y aqui é o pacote anticrime, que trata a ORCRIM como um crime hediondo, tá? Se ela se destinar à prática de crime hediondo, eu te pergunto, então, assim, um segundo exemplo, ó, esse aqui, segundo exemplo de ORCRIM destinada à prática de crimes hediondos. E eu quero perguntar para a minha querida, eu quero perguntar para o meu querido que me assiste. Essa lei poderá ser usada, porque o tempo do crime é esse aqui, ó, de 2018 até 2022, isso aqui é o tempo do crime. Quando o pacote veio, esse crime já tinha acontecido. Eu posso, meu amigo, usar o pacote anticrime para essa ORCRIM? A resposta não. Porque se eu usar a lei Y para essa ORCRIM, eu a estarei usando de forma retroativa. E eu não posso usar de forma retroativa uma lei para prejudicar. De sorte que essa ORCRIM não pode ser considerada crime hediondo, ainda que ela se destine à prática de crime hediondo. Ela não pode ser considerada um crime hediondo. Tá vendo? Então, olha aqui, ó, utilidade daquilo que nós estudamos, meus amores. Utilidade daquilo que nós estudamos. Agora, uma outra questão também. Eu tenho, assim como tem novatio legis impégios, eu já avisei que também no pacote houve novatio legis impégios. E um ponto especial do pacote com relação a novatio legis impégios é o estelionato. O estelionato era, como são os crimes patrimoniais descritos no Código Penal na sua quase totalidade, crime de ação penal pública incondicionada. Não havia barreiras para o Ministério Público deflagrar ação penal. Hoje, nós sabemos que existe barreira. Hoje, nós sabemos que o crime de estelionato é um crime de ação penal pública condicionada à representação nas hipóteses trazidas pela lei, quando for praticado contra a administração pública direta e indireta, quando for praticado contra maior de 70, não são 60 não, 70 anos, quando for praticada contra deficiente mental, não é físico não, mental, quando for praticada contra menores, quando for praticada contra doentes mentais, já falei. Ela é um crime, né, de ação penal pública incondicionada, mas a regra, a vala comum é que ela agora, o estelionato agora seja um crime de ação penal pública condicionado à representação. Então, por exemplo, praticou um crime de estelionato contra um deficiente físico, né? 20 anos, 30 anos de deficiente físico. Ação penal pública condicionada à representação. O que é pior, porque há barreiras, há entraves para a atuação ministerial. Bem, a minha pergunta é, novatio legis impégios? Indiscutivelmente. Tem que retroagir? Indiscutivelmente. Eu hoje posso deflagrar uma ação penal por crime de estelionato sem representação da vítima? Não posso, porque a lei nova ela vai retroagir para alcançar fatos anteriores a 23 de janeiro de 2020. Mas olha a minha pergunta. E o que pode cair para você na sua prova? Caros, vocês vão precisar prestar
muita atenção, muita, para a questão referente às ações que já estavam em curso quando veio o pacote anticrime. Não temos dúvida alguma que, com relação àqueles crimes para os quais ainda não havia ação penal, evidentemente, não poderá ser deflagrada ação penal sem a representação. Mas e os crimes para os quais já havia ação penal deflagrada anteriormente? Quer dizer, o pacote anticrime ele veio, mas já havia uma realidade, porque havia muitos crimes de estelionato que já estavam sendo apurados nas ações respectivas. E aí? É preciso que se notifique a vítima para saber se ela deseja representar ou podemos tocar a ação penal assim mesmo, porque aquilo ali era uma mera condição de procedibilidade. Veja, conhecer o nosso passado é importantíssimo para que nós consigamos entender e responder algumas questões de prova que não tem nada de fáceis, são questões bastante complexas e difíceis. Queridos, eu quero contar uma coisa para vocês. Muitos aqui talvez não saibam, mas seria muito bacana se vocês soubessem um fato. Vocês sabiam que o crime de lesão corporal, quando é lesão corporal leve, ele era de ação penal pública incondicionada até 1995? Assim como o estelionato era de ação penal pública incondicionada, o crime de lesão corporal leve era incondicionado até 1995. O que mudou isso? Lei 9.099. A Lei 9.099 veio e, com o artigo 88, transformou aquele crime, que era um crime de ação penal pública incondicionada, em crime de ação penal pública condicionada, igualzinho aconteceu agora com o estelionato. Só que lá em 1995, o nosso legislador nos fez um favor imenso, glória a Deus. Porque o nosso legislador, ele já fez a previsão, já colocou lá o que ele queria com relação a isso. O que ele colocou? Vou te dizer. Ele já colocou lá o seguinte, olha só. As ações que estão em curso, vocês vão ter que chamar, vocês vão ter que, vítima, come here. Eu quero saber se você deseja representar. Vítima, come here. Eu preciso saber se você quer a continuidade dessa ação penal. E a vítima teria ali um prazo para se manifestar, se a mulher juiz são 30 dias, né, que fala a lei, e se ela se manifestasse no sentido de desejar, a ação penal seria tocada. Mas se ela dissesse que não quer mais, acabou. Acabou, declarar-se extinta a punibilidade e extinto seria o feito. Sacaram? Muito bem. Só que o nosso legislador dessa vez não fez isso. E quando ele não faz isso, ele dá aso a duas interpretações. Há quem, como eu, interprete da seguinte forma: tem que notificar a vítima para que ela diga se ela deseja ou não deseja a continuidade da ação penal em trâmite, tá ok? Agora, há uma segunda corrente. Não tem não. Não tem que notificar, porque isso aí é condição de procedibilidade a ser aferida no momento da deflagração da ação penal. Então, como no momento da deflagração da ação penal não era necessário essa barreira, ou melhor, não havia essa barreira, não era necessário verificar se a vítima deseja ou não deseja, eu não tenho que voltar nada, porque eu fiz do jeito que era lá atrás, sacou? É óbvio que essa solução de número 2, ela é uma solução muito mais, digamos assim, é muito mais fácil, ela é uma decisão que vai causar muito menos complexidades, né? Muito menos problemas, mas como se essa máxima vênia está, na minha concepção, completamente equivocada, mas parece que vai ser a corrente que vai predominar. Tudo indica que será essa a corrente a predominar. Mas nós temos que lembrar que, olha só um exemplo para vocês, a Lei 6368 de 1976 foi uma lei que teve vigência durante 30 anos nesse país, de 76 a 2006. 30 anos de vigência dessa lei. Eu nasci e fui, não, nasci é mentira, mas eu fui criada sob a égide dessa lei, eu estudei na faculdade por essa lei, eu passei para o meu concurso para o Ministério Público estudando essa lei e eu dei aula dessa lei de 1999 até 2006, tá? E havia controvérsias
o que vocês acham que vai acontecer com relação ao pacote anticrime? Ainda vai dar muita controvérsia durante muito tempo. Então, fiquem atentos. Mas creio eu, com relação a essa questão do estelionato, mas creio eu que a solução vai ser a solução que eu acho equivocada, mas vai ser a solução mais fácil, a solução que vai dar menos problemas, e aqui dirá que não será necessário notificar a vítima, porque afinal de contas era a condição de procedibilidade, todo mundo fica feliz, todo mundo fica alegre, menos o réu, né? Menos o réu que tem aí, na minha opinião, a burla de uma garantia constitucional. Mas, ok, né? Infelizmente, isso ainda vai acontecer muito. Pois bem, se bem que também é verdadeiro que, na maioria das vezes, nas hipóteses de estelionato, houve deflagração de ação penal porque a vítima procurou as autoridades, porque a vítima foi lá para dizer que foi vítima de estelionato. Isso é fato. Isso significa representação, tá? Mas também há situações que não. Eu mesma já cansei de fazer ação penal por estelionato por fatos que me foram reportados por empresas, por bancos, enfim, e nós fizemos ação penal. E a vítima, ela não necessariamente desejava aquela ação penal, tá? Mas vamos lá. Muito bem. Visto isso, eu também quero dizer para vocês que além dos cuidados que nós devemos ter com relação ao pacote anticrime, né? A aplicação da novatio legis in melius, a aplicação da novatio legis in pejus, é também importante que nós tenhamos em mente que essas noções sobre a aplicação da lei penal no tempo, ela tem outras implicações na análise de casos concretos que forem colocados para vocês sobre crimes específicos. Deixa eu me contar uma história. No Espírito Santo, certa vez eu fui assistir a uma prova oral de uma aluna minha. E eu dou aula no Espírito Santo há um tempo, e eu fui assistir a prova oral de uma aluna minha, que hoje é, inclusive, membro do Ministério Público no Espírito Santo. E, na época, essa aluna, ela foi questionada, foi a seguinte a questão que colocaram para ela. Foi o seguinte, perguntaram o seguinte, uma mulher estava grávida, e esta mulher grávida, ela ingeriu várias vezes, ela ingeriu medicamentos abortivos. Ela não queria aquela criança, gente. Queria aquela criança. E várias vezes ela ingeriu medicamentos abortivos, sabe, gente? Mas ela não perdeu o neném. Perdeu, não. Só que a criança veio cheia de problemas físicos e mentais. E por tudo aquilo que foi apurado, por tudo aquilo que foi apurado durante as investigações, inclusive com laudos médicos, enfim, todos os problemas da criança foram decorrentes da ingestão dos medicamentos que ela teve, que ela optou por ingerir durante a gravidez, quando queria que aquela criança fosse destruído, tá? Então, perguntaram qual a tipificação do comportamento dela. Aí, a minha aluna respondeu lesão corporal. Não, lesão corporal não. Não pode ser lesão corporal. Há uma, porque de acordo com o entendimento amplamente majoritário, quase que nisso não existe lesão corporal contra feto. Tá? O feto só pode ser sujeito passivo do crime de aborto. Tá? E há duas, que eu não posso praticar lesão corporal com dolo de aborto. Porque quando eu quero abortar, eu quero destruir o feto. Então, como é que eu vou praticar lesão corporal se o dolo é de abortar? Qual era a resposta? Veja, gente. A resposta dizia respeito à aplicação da lei penal no tempo. Gente, preste atenção. Qual foi o tempo do crime? Lá, quando ela estava grávida, se a gravidez e ela quer destruir o feto, não é? Qual é o crime? Tentativa de aborto. Outra coisa, aí virou-se o examinador e perguntou: doutora, e se a criança, se ela não tivesse perdido a criança, mas a criança nascesse, ela desse a criança à luz e depois já de nascida, a criança viesse a morrer. Em virtude, logo depois nasceu e horas depois morreu, em virtude dos medicamentos que ingeriu lá atrás. Aí ela disse, homicídio. Poxa, gente, pelo amor de Deus, mais uma vez, por mais estranho que isso vos possa parecer, cara, eu tenho que olhar quanto... Vem cá, a criança morreu quando? Fora do útero materno. Ok, mas qual foi o tempo do crime? Lá atrás, estava grávida. Então, ninguém pode praticar homicídio durante a gravidez.
O homicídio só se pratica quando a conduta é levada a efeito depois do início do parto. Aí eu tenho homicídio. Antes eu não tenho homicídio, eu tenho aborto. Ainda havia gravidez. O crime dela é de aborto, porque a conduta que levou à morte foi levada a efeito por ela quando ainda havia gravidez. E ela, naquele momento, querendo abortar aquele feto, ela fez a ingestão de todos aqueles medicamentos. Caramba, Claudinha, que coisa esquisita, mas é. Agora, se a criança morre, como aconteceu, por exemplo, comigo, então, repetindo, esse crime aí atrás é aborto, tá? Esse crime atrás é aborto, não pode ser homicídio. Não existe homicídio durante a gravidez. Durante a gravidez, o crime é aborto. Um outro exemplo, que para vocês entenderem, que eu peguei, um caso concreto acontecido comigo, quando eu era promotora em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Olha só o que aconteceu comigo. Uma mulher, ela tinha acabado de ter o filho, tá? A criança nasceu inteirinha, bonitinha, normalzinha, né, fisicamente, e ela então pega a criança e enrola a criança no saco plástico, envolve a criança no saco plástico, coloca a criança dentro do saco plástico, amarra o saco plástico, joga na rodovia. Joga na rodovia. E, evidentemente, se recolheu aquela criança morta. Na verdade, comprovou-se que, inclusive, aquela criança havia morrido por força de asfixia. Tá bom? Aí você pode me perguntar, vamos lá, qual foi a conduta que levou à morte? Asfixia. Quando é que a mãe levou a efeito aquela conduta? Depois da criança já fora do útero materno, tá? Ela teve o parto, durante o parto ela pegou a criança, não queria saber da criança, pegou a criança, amarrou, jogou na rodovia. Então, peraí, meu bem, isso não pode ser aborto. Se a conduta que levou à morte da criança foi realizada já fora do útero materno, né? Já depois do início, não precisaria nem ser fora do útero materno, para a gente poder fazer direitinho. Se a conduta que levou ao óbito foi realizada depois do início do parto, que foi esse caso, eu não posso ter aborto. O que eu tenho é homicídio. No caso, na época, se teve que reconhecer um infanticídio, porque nós não conseguíamos comprovar que a mulher não estivesse, né, sofrendo as consequências próprias, típicas do estado puerperal. Sacaram? Então, foi infanticídio. Se fosse um homicídio, seria um homicídio por asfixia, né, qualificado. Mas não, aquilo ali foi um infanticídio, porque ela, logo após o parto, estaria atuando sob a influência do estado puerperal. E como a nossa perícia não conseguiu nos dizer se ela estava ou não estava sofrendo as influências do estado puerperal, nós tivemos que considerar que ela estivesse sofrendo as influências do estado puerperal, porque indúbio pro réu. Outra questão, na dúvida a gente sempre resolve favoravelmente ao acusado e ao agente, né? Enfim, uma outra questão que eu também quero falar para vocês é sobre crime impossível. Vocês querem ver um erro crasso que eu vejo uma porção de gente cometendo? Muita gente cometendo. Vou dar um exemplo para você. Imagine o seguinte: você mora onde, hein? Ah, tô imaginando, você mora em São Paulo, capital, tá? Você mora em São Paulo, capital, e eu moro aqui no Rio de Janeiro, né? Nesse momento, estou aqui em Itaipava, região serrana do Rio de Janeiro, né? Aqui nas montanhas do Rio de Janeiro, né? Por isso não se espantem quando ouvirem barulhos de pássaros, porque aqui estou no meio da natureza, né? E o que acontece? Aqui no Rio de Janeiro eu faço uma operação fraudulenta para tirar dinheiro da conta vamos lá, do professor Maurício. Tá ok? Você vai fazer a mesma operação aí de São Paulo, onde você está. Ou do Ceará, onde você está, ou de Manaus, onde você está, ou de São Luís, do Maranhão, onde você estiver, tá? Você vai fazer essa mesma operação. Quando eu faço a operação, tem grana na conta do professor Maurício, hein? Para ser subtraída. Você, quando fizer a operação, também tem grana na conta do professor Maurício para ser subtraída. Só que por alguma razão, que nem eu sei, nem você sabe, lembra, eu não sei de você, você não sabe de mim. Tava cada um no seu canto, cada um no seu estado, fazendo esse crime, tá? Mas por alguma razão, o meu comando chegou antes do seu. E eu peguei a grana do professor Maurício. Quando o seu comando chegou, já não havia mais grana lá.
Por quê? Porque eu já havia sacado antes. A minha pergunta é, por que crime você responde? Eu aposto que você está super inclinado aí da sua cadeirinha, do lugar onde você estiver. Você está super inclinado a dizer assim, professora, crime impossível porque não havia mais o que subtrair. Peraí, para. É crime impossível, não. Qual é o momento do crime? É o momento do resultado? O momento do crime é o momento da ação ou da omissão? E eu pergunto, qual foi o momento da ação ou da omissão? Quando você deu o comando no seu computador. Quando você deu o comando no seu computador, havia ou não havia dinheiro na conta do professor Maurício? Havia. Então eu posso falar de objeto inexistente? Não. Havia grana para ser subtraída. Você praticou uma tentativa de furto. Um furto fraudulento, um furto qualificado pela fraude, como se entende majoritariamente na doutrina, na jurisprudência, mas você praticou uma tentativa de furto qualificado. Isso não é crime impossível, porque o tempo do crime não é o tempo do resultado. O tempo do crime é o tempo da ação, da omissão. E nesse momento havia grana para ser subtraída. Só não foi subtraída porque, para azar seu, por razões alheias à sua vontade, a grana foi antes retirada por mim. Entenderam, queridos? Até o próximo vídeo.